mean, look, the Fed's got a lot to be thankful for this Thanksgiving. They've got a relatively strong economy. If you look around the globe, the U.S. is still doing fairly well. They've got a resilient labor market. That could be seen as a problem, but we've gotten some good news on leading indicators of inflation, some cooling in core goods prices, indications consumers are going to be a bit more price sensitive this holiday season, and then some looks like some market indicators of rent showing some cooling. So all of this, now that the Fed is focused more on lags in policy, have more meaning than they did a few months ago when the Fed was just tightening at full tilt. So now that they're kind of reading the tea leaves and looking at nuances, there are some good news and there are some elements of good news in those tea leaves, and they can be thankful for that. A preocupação global, ela vai deixar de ser puramente inflação. Eu acho que a gente está mudando o eixo da preocupação global para dois outros temas. Primeiro, o quão grave vai ser a desaceleração global. E segundo, como nós vamos fazer uma coordenação entre política fiscal e monetária. É muito importante, teve uma coordenação muito grande na entrada. A coordenação está se mostrando mais difícil na saída, porque os governos têm ainda a necessidade de fazer, vamos dizer assim, os diversos pacotes, entendendo que existe uma necessidade social, mas a gente não pode ter a política monetária de um lado e a política fiscal do outro, e eu acho que isso é um dos temas hoje mais discutidos nos fóruns globais. Desacelerando rumo ao ápice, no Terraço Cast de número 350. A vinheta inicial é dividida em duas partes. A primeira parte é Júlia Coronato, fundadora e presidente da Macro Policy Perspectives, falando ao Bloomberg sobre o que o Fed teria para agradecer nesse feriado de ação de graças recente nos Estados Unidos. E em seguida, Roberto Campos Neto, que é presidente do Banco Central do Brasil, falando em evento recente da Febraban, o almoço anual dos dirigentes de bancos 2022. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 25 de novembro de 2022, uma sexta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 350 estou com elas do trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. Fala, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é a Mulher do Tempo, que se molhou muito essa semana, né? Surpreendida por chuvas torrenciais na cidade de São Paulo, né? Que está começando já a aparecer, né? O verão, mais ou menos, aquelas chuvinhas, né? Se molhou bastante porque vai de bicicleta, não aguenta o trânsito, prefere realmente ficar molhada, né? Do que ter que suportar ficar parado no carro. Mas é isso, gente. Previsão do tempo para os próximos dias é sol, né? Calor e bastante chuva, né? É o que eu ouvi, né? Que é pra gente pegar aquele transitinho quando tiver jogo, né? Aquela coisa gostosa. Mas é isso, galera. Então, enquanto eu gravo esse podcast aqui, não sei o resultado do jogo do Brasil, né? Coloquei no meu bolão 4-0, mas eu acho que foi mais um wishful thinking do que qualquer coisa, porque essa Copa do Mundo tá muito maluca, né? Time que... time, acabei de ouvir a notícia, né? Do cara que fez o cara da Suíça que fez gol no Camarões, mas na verdade ele é de Camarões. Então o negócio é bem confuso. Eu não entendo nada de futebol, então acho que eu vou ficar aqui, continuar na previsão do tempo. Realmente, Raquel, melhor a gente ficar aqui na economia, na previsão do tempo, né? Jogar em casa, né? Time que tá ganhando não se mexe, como o Brasil. Vai Brasil, inclusive. Também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata. Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o boletim internacional. E como vocês podem ver, eu tô meio rouca, tô resfriada e só o Caio pra me fazer gravar o podcast numa quinta-feira, né? Dia da estreia do Brasil na Copa e ainda assim, meio rouca, resfriada. Exato, né, pessoal? Vocês veem como
este glorioso podcast é levado a sério. Renata, com uma voz aí um pouco prejudicada, mas sempre aqui presente com a gente, sempre trazendo atualizações internacionais. E também ela, aquela moça que sempre traz novidades que você se surpreende, para dizer o mínimo, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Olha lá, aquela menina do Terraço Cast, cuja participação parece uma estrofe de poema. Uma semana um verso sobre tecnologia, outra semana um verso sobre energia, outro verso sobre supply chain. E aí a gente vai vendo se rima, né? E aí, Caio, tudo certo? E vocês, meus amigos do Terraço Cast, como vocês estão? É isso aí, os assuntos que a Fernanda traz, sempre tem algumas novidades, alguns pontos de vista que você não esperava. Vamos ser bem sinceros, né? Dentre outros motivos, é por isso que você ouve esse glorioso podcast. Mas, sem mais delongas, vamos então ao 350. Raquel, o que vale ficar de olho na mais recente ata do FONC? E aqui no Brasil, será que vem mais aumento da Selic? Hoje, então, gente, meu comentário vai ser breve, tá? Eu vou falar de 2 assuntos bem rapidinho. O primeiro é sobre a ata do FONC. Quem que é o FONC, né? O FONC, para aqueles mais chiques, que é FOMC, que é o Comitê de Política Monetária do Fed, do Banco Central Americano. Então, ele é o irmão aqui, né? O irmão americano, o irmão chique do nosso Copom, que se reuniu, né? Eles se reuniram algumas semanas atrás e apesar dele ser o irmão chique, ele demora mais para soltar a ata da sua reunião. Então, enquanto aqui no Brasil a gente solta lá uma semana depois, né? A gente já tem a ata, lá eles demoram um pouquinho mais, né? Para divulgar o que foi discutido, né? Mais detalhes da discussão de política monetária. Então, foi a ata referente à reunião do Fed, né? Do FONC, em que eles decidiram elevar a taxa básica de juros americana, os Fed Funds, né, para 4%, né, 4% ao ano é aquele range deles ali, né, entre 3,75% e 4%, e eles detalharam ali a decisão. Tem vezes que esses documentos trazem, né, muita informação, tem vezes que eles não trazem muita coisa, não, e dessa vez foi a segunda, né, eles não trouxe muita coisa. Basicamente, a ata detalhou que na reunião foi discutido que eles vão continuar agindo para trazer a inflação de volta para a meta de 2%, mas que agora eles começam a ver já uns primeiros sinais, né, de desaceleração da economia americana. Vale dizer que essa ata, como demora para ser divulgada, ainda não tinha saído o último dado de inflação, que veio abaixo do esperado, né, dos Estados Unidos, e nem alguns dados recentes que já são de novembro, né, são dados aí mais bem recentes, como os PMIs, né, que é o índice de gerente de compras e tal, que mostra que a economia, alguns dados recentes mostram que a economia tá realmente já, né, tá com toda a cara de desaceleração. Não é recessão, é uma desaceleração, um crescimento um pouco mais fraco, né, se a gente olha aí os dados do varejo, né, das vendas do varejo e principalmente do mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda segue forte. Mas eles trouxeram isso na ata, né, alguns sinais de desaceleração, mas eles ainda não tinham visto esses mais recentes, né, e colocam que a preocupação, que ainda tem uma preocupação elevada sobre o nível de preços e blá, 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 blá. Um recado importante foi que, assim como no comunicado depois da reunião, eles trouxeram o destaque, né, de que é mais importante do que o ritmo de altas dos juros, que é algo que o mercado fica, né, que investidores e analistas ficam discutindo muito, né, de vai ser, a próxima reunião vai ser 0,75, vai ser meio, vai ser 25, não, mentira, ninguém acha que vai ser 25. Mas, né, eles disseram, mais importante do que isso é o nível terminal da taxa, ou seja, até onde a gente vai subir. O que, de fato, eles estão certíssimos ali, né? É lógico que se eles mantiverem o mesmo ritmo, que é um ritmo bastante forte pro histórico, né, dos Estados Unidos, de 0,75 a cada reunião, foi o que eles fizeram nas últimas, isso mostra que não parece ter diminuído, né? Não parece ter reduzido ali as pressões inflacionárias. Mas não é o que aconteceu. A gente vê que as pressões estão perdendo um pouco de força, a gente vê as cadeias globais de valor que a gente já falou aqui várias vezes, né? A gente vê que isso tá voltando ao normal, né? Então a gente vê a produção industrial, os últimos dados que saíram mostram que de fato, os preços, né, ali da indústria estão caindo, né? Então a gente vê uma desaceleração, as commodities perdendo força, por mais que ainda em patamar historicamente alto, o que importa para a inflação é se elas variam para cima, né? Então assim, tem sim uma redução de pressões. Então eles falaram isso, olha, o que importa
importa mesmo é a taxa terminal. Então, assim, a leitura da grande maioria dos analistas foi que isso acaba consolidando uma visão de que eles vão, na próxima reunião, né, de dezembro, desacelerar o pace, né, desacelerar ali o ritmo de altas. Então, a próxima reunião deve, então, elevar aí em 0,5, né, para 4,5%. E pode ser que tenha um derradeiro, né? E aí depende, tem analista que fala que tem 2 derradeiros, tem analista que fala que vai ser um derradeiro, mas realmente a gente deve ter a taxa de juros americana aí entre 5 e 5,5 no começo do ano que vem. E aí quando eles vão começar a reduzir essa taxa de juros? Provavelmente só, né, lá pro meio, né, do meio pro final do ano que vem, quando a inflação mostrar sinais claros de que, né, tá caindo, que a gente não pode esquecer que assim, tá mostrando sinal que tá caindo, tá mostrando, mas assim, a meta deles lá é 2%, é uma média de 2%, então, dado que é uma média, quando ela tava muito baixa, isso fazia sentido, né? Agora que ela tá bastante, assim, fazia sentido no sentido de, vamos esperar mais um pouco e tal, mas agora que ela tá muito alta, isso acaba pesando pro outro lado, né? Eles vão ter que continuar pra atingir essa média, quando eles chegarem no 2%, é capaz que eles ainda não estejam satisfeitos ali, né? Porque tem que ser uma média ali, average inflation targeting, que é o que eles têm, né? É uma meta de média da inflação. Então o recado foi esse, pessoal, né, terraceiros aqui, de que os juros devem continuar subindo, mas provavelmente, né, isso não foi um recado claro, mas foi a leitura, que devem diminuir o ritmo, e obviamente os investidores, eles antecipam tudo, né, então, poxa, mas então por que o dólar perdeu força, né, na grande maioria dos países, exceto aqui no Brasil não foi o caso, né, com muita força, até perdeu um pouco no dia seguinte, mas assim, né, a gente sabe que o lado doméstico tá falando muito mais alto, mas por que então perdeu força se os juros estão subindo, né, foi pela mensagem, a mensagem de que, olha, deve ser que provavelmente eles vão reduzir, né, o ritmo de altas. Então, investidores espertinhos tentando antecipar todos os movimentos. E aí, gente, só um update, né, aqui uma atualização da situação doméstica, né, como eu falei, o dólar acabou aqui, né, continuando na contramão. É verdade que logo depois da ata teve até o real acabou valorizando um pouquinho, né? O dólar caiu um pouquinho. Mas a questão fiscal, a questão doméstica tá falando mais alto, né? Os investidores já estão precificando, né, na curva de juros ali, que nada mais do que a junção de uma série, né? A junção dos pontos ali de vencimento dos títulos do governo. Né? Então o título que vence em 23, 25, 26 e assim vai. E você forma uma curva a partir disso. Isso é a chamada curva de juros. E quando a gente olha essa curva de juros, os investidores já precificando, ou seja, já cobrando ali 15%, né, de juros no ano que vem. Né? Então, assim, como a gente está em 13,75 por aqui, muitos investidores achando que o Banco Central vai ser obrigado a subir os juros por conta do aumento de gastos, da incerteza fiscal, né? Que eu já falei aqui nos últimos 2 episódios. Então, essa situação fiscal que ainda, a minha atualização não temos atualizações, né? Então, desde a semana passada a gente teve no momento que eu gravo esse podcast, né, 2 propostas alternativas no Senado, né, 2 propostas alternativas ao projeto da PEC. Vale lembrar, gente, que como o governo ainda não tá no poder, ele ainda não enviou uma PEC, ele enviou um anteprojeto, mas tem bastante ainda tem bastante oposição no Congresso, não porque um Congresso fiscalista e tudo mais, mas muito porque eles querem ter um poder de barganha pro ano que vem, como eu já falei no último episódio, mas o fato é que o governo eleito, né, não teve aí muito apoio para essa PEC, que criava um espaço de 200 bilhões fora do teto de gastos e etc. E aí foram apresentadas 2 outras alternativas que trazem um aumento fiscal, ou seja, uma alta de gastos menor. Então, uma que sugere ali só um adicional para o Auxílio Brasil, né, em R$600, mais os 750 para as crianças, mais o aumento do salário mínimo. Isso tudo, como eu falei na semana passada, dá por volta de 70, 80 bilhões. Então, essa proposta é só para esses 80 bilhões, ainda, né, e aí deixando o resto dentro do teto de gastos. E aí a segunda proposta é algo como tira do teto de gastos, mas também um valor menor, só para auxílio e tudo mais, mas por 2 anos. Então, assim, as discussões continuam. É relativamente positivo, né, que a gente vê que está tendo uma discussão para tentar ser uma expansão fiscal menor, mas a gente sabe que isso não é, né, porque muitos congressistas acreditam na responsabilidade fiscal e né, defendem. É claro, pode ter um ou outro, mas de maneira geral não é muito o caso, né? Mas é isso, gente. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos novamente, né? Que lá pelos Estados Unidos as coisas parecem estar começando a se estabilizar, né? Mas o mundo ainda continua bastante incerto pra gente fazer besteira aqui dentro
dentro de casa. Como bem você ouviu na abertura do episódio, de fato, o Fed começa a ter mais motivos para agradecer nesse exato momento. O pior cenário, em que o aumento de juros acaba batendo diretamente no PIB e no mercado de trabalho para que a inflação caia de maneira mais vigorosa, começa a reduzir as possibilidades. Ainda está no radar, mas começa a reduzir as possibilidades. Efeitos sobre esses dois ainda são esperados? É claro que sim. Mas, aparentemente, a resiliência da economia americana, se por um lado preocupa para buscar a meta de inflação, por outro, sinaliza que os danos podem ser muito menores do que se imaginava anteriormente, nesse período de desaceleração que já está contratado para 2023. Fed aumentou os juros em 75 basis points 4 vezes seguidas, e de agora em diante, os aumentos devem ser menores. As duas grandes perguntas agora são: primeiro lugar, qual será o ponto mais alto, a taxa terminal da Fed Funds Rate? E, em segundo lugar, a partir desse ponto mais alto, dessa taxa terminal, quando será que os juros começarão a ser reduzidos? Já por aqui em Terra Brasilis, nos mais recentes episódios conversamos sobre como as sinalizações a respeito do expandir o lado fiscal podem de fato trazer impactos muito rápidos e muito perceptíveis. Ainda sem termos a PEC, que já é o primeiro semana que vem do governo que ainda nem entrou, só com os cenários possíveis já vemos os juros futuros esquecerem os cortes que eram esperados para 2023. Até antes da decisão eleitoral, previa-se que os juros terminariam o próximo ano, 2023, ainda acima de 2 dígitos, mais ligeiramente, algo entre 10% e 11%. Nesse caminhar para o final de novembro, temos a taxa basicamente acima de 13% até 2027. Como bem apontado pelo nosso banqueiro central na segunda parte da abertura, da vinheta de abertura deste episódio, o perigo no mundo todo agora está na saída dos enormes incentivos concedidos durante a pandemia e no custo deles que estão sendo distribuídos até hoje no mundo inteiro. E no final das contas, é ingênuo pensar que isso seja equacionado meramente via juros, que é a política monetária, sem levar em conta algum esforço e visão pessoal, bastante esforço será necessário pelo lado dos gastos do governo, que é a política fiscal. O mundo precisa fazer a lição de casa. Será que aqui faremos ou sofreremos muito mais do que o necessário? Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então eu vou falar rapidinho, acho que as principais notícias que eu venho trazer para vocês essa semana é sobre a China e também sobre o Covid, a pandemia do Covid-19 na China e um pouco como é que tá essa situação agora no mundo que vocês também têm acompanhado, inclusive no Brasil. A gente tem visto um aumento do número de casos, inclusive a Anvisa acabou de mudar a recomendação, voltar a exigir uso de máscaras em aeroporto e aviões e também essa semana aprovou as vacinas novas, que a gente chama de vacinas bivalentes, que já tem sido aplicada aqui nos Estados Unidos já faz bastante tempo. Tanto a Pfizer quanto a Moderna têm essas versões atualizadas da vacina, que tem como prioridade atacar principalmente as variantes da Omicron da Covid. E falando da situação da China, a China continua com a política de Covid-0, mas lá eles reportaram ontem, na quarta-feira, o maior número de casos, mais de 33 mil casos desde o início da pandemia. A China ela também tem uma política grande de vacinação, eles vacinaram mais de 80% da população, mas eles utilizaram a vacina, as vacinas chinesas, como a Coronavac, que foi utilizada no Brasil, e a China desenvolveu as próprias vacinas, não importou vacinas dos Estados Unidos e, portanto, não tem essas vacinas aí mais atualizadas, mais modernas, que atacam as variantes mais recentes. Então, a maior parte dos casos na China são casos assintomáticos, desses 33 mil, cerca de 9 mil são sintomáticos, a maioria com sintomas leves, mas é uma preocupação grande da China, como uma população muito grande, mesmo um número pequeno de casos, se leva à internação, pode aí causar uma pressão no sistema aí de saúde, então por isso também que a China tem levado essa política de Covid-0. Além da questão do número de habitantes e tal, e de como isso pode
pressionar o sistema de saúde, os médicos chineses, eles têm alertado bastante com relação à Covid longa, né? A gente tem, mesmo as pessoas que têm poucos sintomas e que passam bem, como se fosse, né, entre aspas, uma gripezinha, o Covid com a vacina, tem uma preocupação grande com relação às sequelas que podem ficar no organismo, né, de Covid longa, mesmo para quem tem um quadro agudo bastante leve. A gente, como é um vírus novo, né, a gente tem pouco estudo ainda, obviamente, dos efeitos de longo prazo do Covid, então acho que essa é a principal preocupação da China, porque a gente tem visto, né, que a Covid, apesar de ela atacar o pulmão na fase aguda, ela é uma doença que tem se demonstrado principalmente vascular no longo prazo e ataca o pulmão, inclusive por causa disso, né, o sistema vascular do pulmão é muito frágil, porque tem que ser assim, né? O pulmão é onde acontecem aí, né? Explicando um pouco termos médicos para vocês, o pulmão é onde acontecem as trocas gasosas, como vocês sabem, né? A gente respira oxigênio e troca pelo gás carbônico no pulmão, então os vasos do pulmão, eles são bastante frágeis para permitir essas trocas e por isso eles acabam sendo mais afetados também na Covid aguda, mas os vasos todos acabam sofrendo com o vírus e a gente não sabe como isso pode atingir aí a nossa saúde no longo prazo. Então, por isso, mais uma vez reforçando, né? É muito importante tomar as medidas para evitar de pegar a Covid, né? Mesmo quem já tomou as vacinas, né? Tome aí a dose de reforço, mantenha os cuidados para evitar, né? Nem todo mundo vai pegar a Covid, às vezes as pessoas têm a impressão, todo mundo vai pegar, então não tem nada a fazer, mas não é verdade. Então, vale a pena quem não pegou ainda continuar se protegendo como pode, é claro que, né, a gente quer continuar vivendo, mas usar máscaras em ambientes fechados, onde tem muita aglomeração, tomar vacina, é o que a gente tem que fazer para se proteger, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. A minha rouquidão não é Covid, eu já fiz o teste, inclusive, aliás, essa é outra coisa importante, né? Se você estiver tendo sintomas gripais, faça o teste e se isole para evitar contaminar outras pessoas. Lembra daquilo que ouvimos algumas vezes a respeito de termos uma convivência com o vírus após o fim da pandemia? E vale lembrar que essa pandemia ainda não acabou? Então, de agora em diante, após termos passado por uma fase bastante complicada, que envolveu elevadíssima ocupação hospitalar e uma quantidade infelizmente imensa de mortes, o ponto em que estamos leva em consideração verificar, por um lado, quais serão os efeitos da Covid longa e, por outro, como será possível termos acesso a vacinas atualizadas que permitem uma proteção não apenas às variantes que já conhecemos desde o princípio, mas também em relação a novas variantes que foram aparecendo aí no meio do caminho. Aqui no Brasil já temos esse hábito da vacinação, ainda que, por certos incentivos de lideranças políticas, desconfianças relevantes tenham reduzido esses índices nos últimos anos. Então, apesar dessa diminuição recente observada, nós temos esse hábito de vacinação aqui no Brasil, então não será grande novidade se realmente tivermos de nos vacinar anualmente contra a Covid-19. A grande questão sobre isso está no resto do mundo, que questiona de maneira muito mais cristalizada a necessidade de vacinação. Cabe lembrar, por exemplo, que quando começou a ser apontada a necessidade de uma segunda dose de vacinas contra a Covid-19, em alguns programas de discussão nos Estados Unidos, ouvia-se a pergunta: por qual motivo uma única dose não resolveu? Já aqui, se você que nos ouve tem mais de 30 anos, ou se você não tiver, pergunta para uma pessoa que tem mais de 30 anos, nasceu ali nos anos 80, comecinho dos anos 90, é muito provável que as pessoas com mais de 30 anos, 90, 80 para trás, é muito provável que você conheça alguma pessoa que tenha tomado várias doses de vacina contra a poliomielite nos momentos em que no país ainda se lidava com a erradicação dessa doença. Parece até que estamos voltando no tempo com exigências como as máscaras em locais fechados e aeroportos, mas se for para reduzir a possibilidade de que danos maiores tornem a ocorrer, que assim seja feito. Se você ainda não tomou todas as doses de reforço, procure as suas e se proteja também. O Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais sobre como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes.
Fernanda, os fretes internacionais assustaram muito, mas agora vemos uma queda vertiginosa. O que está acontecendo? Chegamos ao novo normal e era o velho normal? Vejam que curioso. O Caio me mandou esse tweet que trazia o número do preço da tarifa dos fretes caindo por volta do período pré-pandêmico. E aí eu fiquei curiosa, por que esse número, se ele se referia ao velho normal, né, a gente voltando ao velho normal pré-pandemia, por que isso tem sido chamado de irreal, de surpreendente ou de colapso? Por que palavras tão dramáticas para falar sobre isso? E aí eu vou desenrolar esse fio. É o seguinte, será que a queda nas taxas de frete pegou o mercado de surpresa? Vamos relembrar o seguinte, quais foram os fatores para a queda dessas taxas? A gente teve alguns fatores. Primeiro, a queda na demanda, a gente teve uma expectativa de volume comercial mais fraco, as regras zero Covid da China, um fechamento das fábricas no feriado nacional da China do Golden Week. Tudo isso fez com que as taxas spot no mercado à vista, né, especialmente na rota Ásia para a costa oeste dos Estados Unidos, caíssem. Mas, mesmo com a queda na importação da Ásia para os Estados Unidos, os varejistas hoje têm um problema de excesso de estoque. Muito desse estoque foi acumulado no primeiro trimestre, quando os portos estavam lotados e os prazos de entrega foram comprometidos. Vocês lembram que eu comentei com vocês no início do ano, mais ou menos, sobre o problema de logística no mundo em decorrência da pandemia? A pandemia mudou o paradigma de logística, de just in time, né? Aquele pedido que chega imediatamente para você entregar na venda, para um modelo just in case, em que acumula-se mais estoques. E agora, os estoques do varejo ficam abastecidos do que os especialistas chamam de redundância robusta. Os estoques estão agora em níveis muito mais altos, de até 95% cheios, devido a um medo geopolítico de, por exemplo, falta de energia, né, um problema de fornecimento, e também pela guerra na Ucrânia, né? Então, resumidamente, no segundo semestre do ano passado, o tempo de frete estava prejudicando muito as vendas e agora, mais recentemente, nesse trimestre, a gente viu uma melhoria significativa no tempo de trânsito, depois que essa ponta final, digamos assim, decidiu tomar essa decisão estratégica de comprar para períodos de maior consumo, tipo a Black Friday, tipo o Natal, já se preparando para enfrentar um possível atraso nas entregas. Agora, os compradores estão cheios de estoque e o problema de entrega se normalizou. Então, a gente teve o tempo de envio da China para a costa oeste dos Estados Unidos caindo para 83 dias, em comparação com 112 dias, que era o que acontecia em janeiro, fevereiro. E aí, a gente precisa falar sobre o custo desses navios. É só um parênteses. Vocês gostam de aviação? Eu adoro viajar, eu até já troquei essa ideia com o Caio e a gente adora o canal do Lito do Aviões e Músicas. E aí eu deixo essa recomendação aqui do canal dele no YouTube. Mas por que eu lembro de aviação nesse caso? Porque na aviação eles têm um nome específico para chamar essa situação, que é o empty leg, ou seja, o avião voou cheio de passageiro e aí voltou vazio, só gastando combustível. Então, nos navios, a lógica é a mesma, né? Fica caro voltar com um navio mais vazio. E aí, segundo alguns relatos, e eu vi até a gente comentando nesse tweet que o Caio me encaminhou, sobre as transportadoras tendo que aumentar as taxas por conta dessas viagens em branco, digamos assim, né? Navegando com as embarcações vazias. Mas, apesar disso, os navios ainda estão deixando a Ásia com uma capacidade ociosa muito grande, né? Os embarcadores tiveram uma situação que eles ficaram contra a parede, né, nessas negociações, e aí o mercado voltou a girar muito mais rápido do que era esperado. Então, agora eles podem movimentar 3 containers de 40
pés pelo preço que eles pagavam por um container. Então, isso há poucos meses de diferença. E aí eu fiquei me perguntando, por que a jornalista da Bloomberg, né, que foi a que chamou a nossa atenção para esse assunto, por que ela estaria falando de um colapso ou de preços irreais, sendo que a gente só estaria voltando para o velho normal, digamos assim? Primeiro que o problema foi reduzido pela metade do ponto de vista da linha do tempo. Antes da pandemia, o baseline era de 45 dias para o tempo de transporte, e isso significa 43% do atraso. Então, além disso, né, além de não estar totalmente de volta ao que era antes da pandemia, a gente precisa considerar um ponto importante, né, o de barreiras à entrada. Falando aqui de portos fechados, falando de barreira, né? Mas não tem nada a ver. É aquele conceito lá da microeconomia de novos entrantes nesse mercado, né? Então, transportadores menores que operam embarcações menores, muitas delas pagando taxas caras de licença, né? De alvará de funcionamento, elas são novas entrantes no trecho transpacífico, porque se tornou atrativo para elas em um dado momento, né? Pelo aumento das taxas no mercado à vista, e hoje a gente vê uma queda muito acentuada dos preços. Então, atualmente, essas transportadoras menores, que operam mais ou menos 1/3 da capacidade do Transpacífico, elas podem estar muito mais expostas e muito menos preparadas para essa queda demasiadamente acentuada nos preços, e aí as suas operações podem não ficar mais tão lucrativas. Equilíbrios em diferentes mercados acontecem de maneira utópica, que leva em consideração que toda a demanda, né, o que as pessoas querem e têm condição de adquirir, irá se igualar em algum momento a toda oferta, né, tudo que estiver disponível para ser adquirido. Em tempos normais de temperatura e pressão, como os que vivíamos antes da pandemia, não é que a gente tinha alcançado esse ótimo, né, que vale reforçar, é utópico, mas as flutuações aconteciam de maneira bastante sutil, ou, em bom português, as diferenças entre oferta e demanda pressionavam mudanças muito pequenas para cima ou para baixo dos preços, principalmente porque o just-in-time funcionava de maneira bem adequada. O que a pandemia fez foi primeiramente jogar a demanda muito fortemente para baixo, em seguida fez exatamente esse movimento com a oferta. Quando vimos que a economia passaria por grandes danos, mas não seria o literal fim dos tempos, a demanda voltou ao normal frente a uma oferta muito menor. O que inicialmente jogou a inflação no mundo aos maiores patamares em décadas, aos poucos está virando uma reversão enorme, já que a oferta foi quem se ampliou fortemente para responder a isso, né? São esses enormes estoques que a Fernanda comentou. Nessa enorme gangorra, a grande pergunta de $1 bilhão é a seguinte: após todas essas enormes oscilações de oferta e demanda, que devem se encerrar ou diminuir bastante após os efeitos excessivos de 2023 no mundo todo, conseguiremos voltar ao just-in-time do pré-pandemia ou o just-in-case será a nova tônica? Ainda não temos a resposta, mas vale muito ficar de olho, porque isso impactará não apenas na dinâmica das empresas de logística no mundo todo, como também em como o mundo lidará com estoques dos mais variados itens, de commodities a supercondutores, daqui em diante. Vamos nos despedindo das participantes da equipe do glorioso Terraço Cast desse episódio de número 350. Muito obrigado, Raquel. Obrigado por trazer essa atualização tanto de juros lá fora quanto de juros aqui no Brasil, e te aguardamos na próxima semana. É isso, pessoal. Falo com vocês na semana que vem, quando provavelmente já teremos resultado, né, de 2 jogos do Brasil. Ainda teremos mais um, com certeza. Eu conto assim, né, eu que sou uma grande seguidora da Copa, eu conto assim, quantos jogos eu vou poder ver, independente do Brasil ganhar ou perder. Entendi. Aí depois, sexta-feira que vem, eu não sei mais o que vai acontecer. Então é isso, gente. Um dia depois do outro no mundo futebolístico, não é mesmo? Muito obrigado também, Renata, que trouxe aí atualizações a respeito da pandemia. Os ouvintes, as ouvintes que estão aqui conosco há mais tempo, talvez até tiveram um flashback ruim, mas enfim, temos que trazer as notícias e as atualizações conforme elas são e não conforme gostaríamos que elas fossem. Muito obrigado por trazer essa atualização e te aguardamos aqui na semana que vem. Inclusive, melhoras. Era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana, e semana que vem eu volto com mais notícias aqui no Boletim Internacional. Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais um assunto
que provavelmente, com chances elevadas, os nossos queridos ouvintes e as nossas queridas ouvintes não estavam pensando, mas vão sair desse episódio com a pulga atrás da orelha e vão dar uma olhada para tentar entender como isso acabará impactando nas vidas de todos nós. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem. Valeu, Caio. Valeu, pessoal. Até a próxima semana com um novo verso do meu poema. Ai, Jesus. Mas, bom, vocês já sabem, né, por onde me seguir. Minhas redes sociais são @sigafefa. E é isso, um grande abraço. Até a próxima semana, que a gente continue comemorando a boa fase do Brasil na Copa. Um beijão. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.